De Volta para o Futuro é um filme imperfeito. Ao contrário do que você está ouvindo falar por aí, o que faz o roteiro de Volta para o Futuro ser bom é a imperfeição. Quer saber o porquê? Fica nesse vídeo. Meu nome é Thiago Oliveira e esse é o Submarino, o único canal de cinema sincero que tem a profundidade necessária. Por isso, inscreva-se no canal e clique no gostei para divulgar o conteúdo. De Volta para o Futuro é um filme de 1985, dirigido por Robert Zemeckis e escrito por Robert Zemeckis e Bob Gale. Esses dois caras tiveram uma ideia genial. Eles pensaram assim: e se eu estudasse com meu pai na época do colégio? Será que eu seria amigo dele? Com base nessa ideia, eles lapidaram muito essa ideia e esse roteiro até chegar no produto final, que é o filme que foi para os cinemas, Back to the Future, ou De Volta para o Futuro, aqui no Brasil. Esse filme teve como os atores principais Michael J. Fox interpretando o Marty McFly, Christopher Lloyd interpretando o Dr. Brown e Crispin Glover interpretando George McFly. Exatamente. E é exatamente no George McFly que mora o segredo da imperfeição de Volta para o Futuro. Aguarde. Vamos recapitular a história. Marty McFly é um adolescente de 17 anos que tem alguns problemas na família e mora na cidade de Hill Valley. Ele é o melhor amigo de um cientista maluco, que é o Doc Brown, que marca um encontro com ele para mostrá-lo a mais nova invenção, a máquina do tempo. A máquina do tempo é um carro, o DeLorean, que ao chegar em determinada velocidade ele viaja no tempo. Ao fazer o primeiro teste utilizando uma cobaia que é um cachorro que chama Einstein, terroristas líbios chegam e matam o Dr. Brown. Parece aleatório? Parece, mas faz todo sentido. Por quê? Porque o plutônio foi roubado por terroristas. Os terroristas contrataram um cientista para fazer uma arma nuclear. Um cientista americano de Hill Valley chamado Dr. Brown. Dr. Brown enganou os terroristas, colocou umas peças velhas lá de qualquer aparelho eletrônico dentro da carcaça do míssil e roubou o plutônio para si próprio, para usar como combustível da sua máquina do tempo. Marty McFly, ao ver essa situação toda escrota que os terroristas acabaram de matar o Dr. Brown, ele entra no carro e viaja no tempo. Marty McFly volta 30 anos no passado, exatamente no ano de 1955, o ano em que seus pais se conheceram. E ele faz a cagada de interromper um atropelamento. Exatamente, né? O pai dele, George McFly, seria atropelado pelo seu avô, então conheceria sua mãe e teria 3 filhos, incluindo o Marty McFly. Mas ele interrompeu o atropelamento e ao mudar esse evento, ele ameaça a sua própria existência. Como é que ele vai resolver isso? Ele tem que fazer os seus próprios pais se apaixonarem no passado, senão ele vai deixar de existir. E mais uma coisa, só isso não basta, ele precisa voltar para 1985. Ele precisa voltar para o futuro. Power of Love. O que torna esse filme bom é justamente a imperfeição de um personagem, George McFly. Nesse filme nós temos 2 tipos de personagem: o personagem estático, que não muda, que é o Marty McFly. O Marty do início é igual ao Marty do final, mas o George McFly não. Ele se transforma, ele tem uma metamorfose, ele tem o que nós chamamos de o arco do personagem. E é essa transformação que faz De Volta para o Futuro ser um filme bom. Porque se o George não se transformasse, nada faria sentido.
Ou seja, Marty McFly, ele é só um catalisador da transformação de George McFly, enquanto o Dr. Brown é um catalisador da viagem no tempo, que também, sem viagem no tempo, não teria o filme, certo? Beleza. O George tem que superar a seguinte imperfeição. Ele é um covarde, ele é um bundão. Ele, por algum motivo, na linha do tempo principal, que é a linha do tempo que a gente conhece no início do filme, ele conseguiu ter uma mulher e 3 filhos, o que é um milagre. Certa feita, o Marty McFly diz o seguinte: eu acho que ela ficou com ele por pena. Meus amigos, só que agora ele vai precisar ser o machão para poder conquistar a Lorraine, que está apaixonada pelo próprio filho, né? Marty McFly tem que resolver essa situação esquisita, fazendo seus pais se apaixonarem, mas tem mais um empecilho. Biff Tanner, um personagem também extremamente imperfeito, que é o vilão do filme, né? Ele é um valentão, ele é uma pessoa grosseira, rude, que fala para o George McFly na lanchonete: McFly, eu falei para você nunca mais voltar aqui. Né? E ele obriga o George a fazer os seus deveres de casa na escola e futuramente obrigará o George a fazer os seus relatórios no trabalho. Ou seja, George McFly precisa parar de ser submisso a Biff. E a única forma dele fazer isso é através de um soco na cara, é através do uso da violência. A violência libertou o George McFly e fez ele superar a sua imperfeição. Mas tem um problema, eles não têm combustível, já que o plutônio acabou. Então como é que eles vão ter energia suficiente para poder mover a máquina do tempo? Só se fosse a energia de um raio. Mas tem um problema, a gente não sabe quando e onde um raio vai cair. Mas Marty McFly sabe, porque ele pegou um panfleto escrito "Salve a Torre do Relógio", ou seja, Save the Clock Tower, em 1985. Então ele sabe exatamente a data e o horário em que um raio vai cair. No dia 12 de novembro de 1955, um raio atingiu a torre de Hill Valley. Ou melhor, atingirá, porque eles ainda não estão no dia 12 de novembro. Eles estão no dia 5 de novembro. É o dia que Marty McFly voltou para o passado. Marty McFly consegue seus objetivos, os pais dele se apaixonam e ele consegue voltar para o futuro com a ajuda do Dr. Brown daquela época. E ao escrever uma carta, ele impediu o assassinato do Dr. Brown, que estava usando colete durante o ataque terrorista. Imperfeições, meus amigos, muitas imperfeições. E eu tenho mais uma coisa que colabora com essa minha tese da imperfeição, que é o Rick e Morty. Exatamente. A animação que tem um cientista maluco e um adolescente se envolvendo nas maiores confusões em viagens interdimensionais é inspirada em De Volta para o Futuro. Exatamente. Doc e Marty inspiraram Rick e Morty. Meus amigos. E o Rick Sanchez é uma paródia do Dr. Brown, né? Dr. Brown que se metia com terrorista, roubava plutônio para fazer uma máquina do tempo que alteraria a linha do tempo e criaria realidades alternativas infinitas, até a primeira realidade alternativa criada, que é a do final de Volta para o Futuro. Só que ninguém reparou naquela realidade ali, porque aquela realidade alternativa era muito boa. O Marty conseguiu sua caminhonete preta que ele tanto sonhava. O pai dele agora é brabo demais, ele lança ficção científica, um livro que vendeu muito. A mãe dele tá magrinha, os irmãos dele estão felizes. Então por que a gente vai mudar? A ciência beneficiou a gente, então deixa! Só quando a ciência ela traz um revés, ela traz uma dificuldade que a gente repara, né? Isso é uma falha, isso é uma imperfeição, meus amigos. Imperfeição. É isso que faz De Volta para o Futuro ser bom. Gostou desse vídeo? Então clique no gostei para divulgar o conteúdo.
E inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos. E siga o canal no Instagram, @submarino.cinema. E siga o meu perfil pessoal, @oThiago22, Thiago com THY. Meu nome é Thiago Oliveira e esse é o Submarino.